Fala, galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática nessa terça-feira chuvosa, né, cara? Mas vamos lá. A gente tem 12 exercícios para resolver hoje, galera. A maioria aí da Epicar 2008, alguns da Epicar 2013. Então, vamos começar. O primeiro exercício diz o seguinte: o número de alunos do CEPICAR que se inscreveu para um desafio de matemática na Epicar, realizado anualmente, foi, nos anos de 2009, 2010 e 2012, respectivamente, igual a 5, 6 e 20. Os professores da Epicar perceberam que o número de alunos que se inscreveu para o desafio cresceu de maneira que a diferença entre o número de alunos dos anos x mais 2 e x é diretamente proporcional ao número de alunos do ano x mais 1. Se y é o número de alunos da Epicar que se inscreveu nesse desafio em 2011, então a soma dos inversos... Não, de onde que eu tirei inverso? A soma dos divisores naturais de y é... Bom, a gente tem aqui o ano de 2011, que y alunos fizeram o desafio, né? Então, se a gente pegar y e dividir e subtrair por 5, isso daqui, ó, é a diferença do número de alunos do ano x e do ano x mais 2, né? Porque o x mais 2 vão ser aí dois números na frente. Então, se a gente subtrair isso aqui vai ser diretamente proporcional ao número de alunos do ano x mais 1, que seria 2010, né? Então, se a gente pegar isso aqui e dividir por 6, tem que dar um valor constante, porque eles são diretamente proporcionais, certo? E se a gente pegar aqui o pessoal de 2012 e subtrair 6, né, 2 anos anteriores, e dividir por y, tem que dar esse mesmo valor k, tá bom? Então, esse menos esse dividido por esse dá k, né? A diferença aí vai ser diretamente proporcional a um número, e esse menos esse tem que dar esse mesmo número k. E daí a gente tem a nossa equação, né? Nossas duas equações aí. O que eu vou fazer aqui é simplesmente falar que como isso aqui é igual a k, isso aqui é igual a k, isso aqui tem que ser igual a isso. Então a gente vai obter aí uma equação de segundo grau, né? 20 menos 6 é 14. E quando eu passar esse y para o outro lado, ó, ele vai multiplicar esse outro y aqui. E aí vai aparecer o y ao quadrado. Então, y menos 5 vezes y é igual a 14 vezes 6. Beleza? Então, y vezes y ao quadrado, y vezes menos 5, menos 5y, e 14 vezes 6 é 60 mais 24, 84. Né? Vamos passar o 84 para lá. Opa, menos 84 é igual a zero. E, basicamente, essa equação do segundo grau que a gente tem aí, né? Será que a gente consegue resolver por soma e produto? Números somados dão 5 e multiplicados dão menos 84. Soma e produto eu tô sem sorte hoje. Vamos fazer Bhaskara aqui. Então, vamos começar calculando o delta. O delta vai ser b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes a vezes c, que é menos 84. Então, 84 vezes 4 dá 336, somado com 25 dá 361, né? Por sorte nossa aí, 361 é um quadrado perfeito, é o quadrado perfeito de 19. Então, isso significa, né, que y é igual a 5, mais ou menos a raiz de 361, que no caso é 19, dividido por 2a. E como a é 1,
por 2. Percebam aqui que a gente vai ter uma resposta negativa, né? 5 menos 19 vai dar um número menor que 0. E como o y representa o número de alunos, a gente vai desconsiderar essa resposta. Então, o que a gente vai obter é 24 dividido por 2, que vai dar 12. Né? A outra resposta seria menos 7. Né? Porque 12 vezes menos 7 daria aí o menos 84, e 12 menos 7 daria aí 5. Muito bem. Então, a nossa resposta é 12. O que ele quer agora é a soma dos divisores naturais de 12. Então, vamos achar os divisores naturais de 12. Como é que faz para achar os divisores de 12? Ó, a gente fatora, né? Divide por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, esses daqui são os fatores de 12. E agora a gente precisa combinar todos esses fatores, porque cada uma dessas combinações vai dar pra gente um divisor, né? Então, a gente bota um aqui em cima, passa um traço, e aí vamos combinar o 1 com 2, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2, só que o 2 já foi. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Então, esses números aqui vão ser os divisores de 12, né? E ele quer a soma disso aí. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 mais 12 dá 28. E aí a gente tem como resposta, então, a letra A. Beleza? Muito bem. Próxima questão, questão 2, também de 2013. Ele deu pra gente aí, considere os números P, Q e R, em que P é raiz de 180, mais 2 raiz de 20, menos 2 raiz de 605, dividido por 4 raiz de 80, menos raiz de 500. O Q é 9 elevado a 0,66666, multiplica meio, elevado a menos 3, e R é 0,18181818, nessa barrinha significa dízima periódica, multiplicado por raiz de 0,25, mais meio elevado a menos 4, dividido por 1/3 elevado a menos 2, menos 225 elevado a meio. Então, um exercício de aritmética aí que o cara quer que você, né, faça conta até a mão cair. O número P, pessoal, você vai conseguir calcular ele através da extração das raízes, né? Então, vamos aqui passar para a extração das raízes, ó. Vamos começar com a raiz de 180. 180, né? Se a gente fatora ele por 2, 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, o 180, percebam que ele é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, a raiz de 180 vai ser a raiz disso aqui. E quando a gente vai extrair raiz, né, como a raiz ela é quadrada, a gente vai tirar da raiz números que estão em pares. 2 vezes 2, 3 vezes 3, certo? Então, a raiz de 180 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 5, né? 2 vezes 3 é 6. Então, isso daqui, né, é a forma simplificada da raiz de 180. Se você fizer na calculadora a raiz de 180, ó, deixa eu mostrar para vocês. Raiz de 180 é 13,41, ok? E se você calcular a raiz de 5, que é 2,2, e multiplicar por 6, você vai obter os mesmos 13,41. Então, esses dois números aqui, eles estão iguais. Só que esse daqui está escrito na forma simplificada. Então, aqui temos 6 raiz de 5.
beleza? E a gente tem que fatorar cada um desses números, né? O 20. O 20, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 5. Aí você tira o 2 da raiz, multiplica por esse 2 e você tem 4 raiz de 5. O 80, ele é 4 vezes 20, né? A gente já sabe aí, né, que a raiz de 20 é 4 raiz de 5. Então, 4 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Isso aqui que é o 80, né? Ó, 4 vezes o 20. Então, a raiz de 4 é 2. A raiz desses outros dois aqui, ó, vai ser 2 também, né? A gente pode extrair esse e esse. E o 5 fica lá sozinho. Então, a raiz de 80, na verdade, é 4 raiz de 5. Que vezes 4, a gente vai obter aí 16 raiz de 5. Certo? 500 é 100 vezes 5. A raiz de 100 é 10. Então, aqui a gente tem 10 raiz de 5. E só falta o 605, né? 605 é 5 vezes 121. 121, né, é o quadrado de 11. Que vezes 2 vai dar pra gente aí 22 raiz de 5. Então, basicamente, essas aqui vão ser as raízes simplificadas de todos esses caras aqui. O processo para extrair cada uma delas é feito assim. Você fatora o número e depois vai tirando em pares, certo? E lembra de multiplicar aqui pelo número que já estava aqui fora, certo? Então, a gente tem isso aqui. Então, 4 mais 6 dá 10, menos 22 dá menos 12. E no denominador a gente tem 16 menos 10, que é 6. 6 raiz de 5, né? Então, essa divisão aqui, ó, o 5 corta, menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Perdão. Então, a gente tem aí que o nosso P, ele é igual a menos 2, né? Depois de todas as simplificações. Ah, isso que dá chuva. Muito bem. Vamos então para o valor do Q. Tanto no Q quanto no R, galera, a gente tem que extrair, né? Extrair não, a gente tem que encontrar frações geratrizes, né? O que são frações geratrizes? Frações geratrizes são as frações que geram as dízimas periódicas. Então, por exemplo, 0,666 e 0,181818. Que número que eu coloco aqui, ó, né? Que fração que eu coloco aqui de números inteiros que me dá 0,666? Que fração que eu coloco aqui que me dá 0,181818? Né? Então, qual que é o método de encontrar a fração geratriz? A gente vai pegar aqui a nossa dízima periódica e vamos chamar ela de x. Então, x vai ser uma fração, vai ser tipo, por exemplo, 2 sobre 3, né? 2 sobre 3 aí já é a resposta desse aqui, mas vamos estudar certinho como é que faz para chegar nisso. Né? É que o 0,666 ele é clássico, né? É o 2/3. Mas, ó, então, esse x aqui ele está representando uma fração. E essa fração é igual a isso. Se eu multiplicar os dois lados por 10, eu vou ter que 6,666 seria aí 10x, né? Que é como se fosse 20 terços ao invés de 2/3. E o segredinho tá aqui, ó. A gente vai pegar essa equação de cima e a gente vai subtrair da equação de baixo. Então, 6,66666 menos 0,66666 vai dar exatamente 6. E 6 vai ser igual, então, a 10x menos x, que é 9x. E aí você acha que seu x é 6 nonos. E simplificando, você tem aí o seu 2/3, tá vendo? Agora vamos falar que essa outra dízima aqui de baixo, ela, por exemplo, é igual a y, né? Só que se eu multiplicar por 10, olha o que vai acontecer. Isso aqui que é 10y, né? Se a gente pega esse cara aqui e subtrai esse,
pode ver que as casas decimais elas não vão se cancelar, né? Porque elas não são iguais. Aqui é 8181, aqui é 1818. Então elas não são iguais. Então a gente precisa alinhar essas casas decimais aí. Então ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Então 18,181818 é igual a 100y. E se eu subtrair de y, eu tenho que 18, né? Todas as casas decimais vão se cancelar, é igual a 99y. Então, y vai ser igual a 18 sobre 99, que dividindo em cima e embaixo por 9, a gente obtém aí 2 sobre 11. Então, se você fizer 2 sobre 11 na sua calculadora, você encontra aí 0,181818. Beleza? Então, vamos aqui para o cálculo do quê? O quê, pessoal? Ele vai ser, então, 9 elevado a 2 terços vezes meio elevado a menos 3. Quando a gente tem um número elevado a um expoente que é fracionário, como por exemplo x elevado a a sobre b, isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz b de x elevado a, né? O a, ele continua sendo a potência do x. Só que o b que está no denominador, ele vai estar fazendo aí papel de raiz. Então, 9 elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de 9 ao quadrado. Beleza? Então, 9 ao quadrado é 81, né? Então, você quer a raiz cúbica de 81. Não vai dar exato, porque 9 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Então, a gente só consegue formar um trio com 3, né? A nossa raiz cúbica aqui de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. Como isso aqui é raiz cúbica, para você extrair isso aqui da raiz, você tem que tirar em trios. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 raiz cúbica de 3. Tá? Então, isso daí é o que a gente tem para o quê? 3 raiz cúbica de 3 vezes meio. Isso aqui está sendo elevado a menos 3. Então, o que a gente vai ter que fazer agora, pessoal, é a distribuição desse expoente aqui, né? Ele vai ter que, então, elevar esse cara e esse cara. Opa, isso aqui não é 3 ao cubo, não. Ó, o 3 ele saiu da raiz, né? É só 3. 3 ao cubo era lá dentro. Então, o nosso Q, ele vai ser igual a 3 elevado a menos 3 vezes. Agora que eu vi que esse 3 aqui, ele era a minha raiz. Oh, meu Deus. Ele é o índice aqui da raiz, né? Então, ó, esse 3 aqui, eu coloquei ele no 3. Eu vou colocar ele na raiz de 3. E eu vou colocar ele no meio. 3 elevado a menos 3, aí repara, né, que o menos aqui, ele tem papel de inverter o número. Então, 3 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao cubo, vezes 1 sobre a raiz cúbica de 3 ao cubo, né? Então, a raiz cúbica de um número ao cubo é o próprio número. E meio é 1 sobre 2, que é elevado a menos 1, então fica 2 ao cubo, que é 8. Então, isso aqui é 8 sobre 81. E é basicamente, então, essa a nossa simplificação do Q. Vamos pro R. O R, então, é 0,181818, que eu já calculei aqui. É 2 sobre 11.
que multiplica a raiz de 0,25 mais... Deixa eu pegar aqui. Ó, meio elevado a 4, né? O sinal de menos inverte. Então, meio elevado a menos é 2. E 2 à quarta é 16. Dividido por 1/3 elevado a menos 2, né? Que vai ser 3 ao quadrado. Menos 225 elevado a meio. Meio é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada. Zero vírgula 25 é 25 sobre 100. A raiz de 25 sobre 100 é 5 sobre 10. Que a gente tem que somar com 16 e subtrair de 9 menos... Aí a raiz de 225 aqui vai ser 15. Vamos igualar esse denominador aqui. Multiplica em cima e embaixo por 10. Então, o nosso R ele vai ser 2 sobre 11 vezes 165 sobre 10. Tudo isso dividido por menos 6. Então, aqui eu tenho fração de fração, né? Porque qualquer número é escrito como ele sobre 1. Então, eu vou manter o de cima e multiplicar pelo inverso de baixo, né? Divisão de fração. Então, 2 sobre 11 vezes 165 sobre 10 vezes 1 sobre menos 6. É isso aqui que a gente tem que resolver. Cento e sessenta e cinco sobre 11, ó, dá 15. Então, 2 vezes 15 é 30, que dividido por 10 é 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre menos 6, que é menos meio. Finalmente, né? Então, o nosso P é menos 2. O nosso Q é 8 sobre 81. E o nosso R é menos meio. Então, como eu disse, né? Muita conta. Então, se a gente multiplicar todos esses números, menos 2 vezes 8 sobre 81 vezes menos meio, esse corta com esse, o sinal de menos cancela, e a gente tem 8 sobre 81. Significa, então, que o nosso número ele é racional, né? Porque racionais aí são qualquer número aí que possa ser escrito na forma de uma divisão de números inteiros, né? Então, como você tem inteiro aqui, isso aqui é um número racional. E ele é um racional positivo, então a gente tem como resposta aí letra D. Certo? Então, questãozinha aí bem chatinha, né? Muita conta. Mas é basicamente isso. Aritmética aí. Bom, próxima questão. Próxima questão, ela é da EPICAR 2008, então. Considere as alternativas abaixo e marque a correta. Letra A. Então, essa daqui é EPICAR 2008. Se alfa e beta são números irracionais, então alfa sobre beta é necessariamente irracional. Não, né, pessoal? Ó, se o alfa é 2 raiz de 2 e o beta é raiz de 2, se você divide um por outro, a irracionalidade ela pode se cancelar, né? Olha lá. Vai dar 2. Então, não necessariamente pelo motivo de você dividir dois números irracionais, você vai dar irracional, não. Então, essa daí ela é falsa. Letra B. Se A e B são números naturais não nulos,
M de A é o conjunto dos múltiplos naturais de A e MB é o conjunto dos múltiplos naturais de B, então MB contém aí, né, MA. Então só cuidado aqui com a simbologia, tá, pessoal? Né? Quando a gente escreve isso aqui, ó, a gente está falando que o MA ele está contido em MB, né? Então esse daqui é o símbolo de está contido, certo? Esse daqui ele é um subconjunto desse. A outra maneira de escrever isso, né, é invertendo esse sinal, né? Ele fica pro outro lado e aí ele diz a mesma coisa, só que escrito ao contrário, né? Então, se aqui está falando que o MA está contido em MB, aqui a gente está falando que o MB contém MA. Então, o MB seria um conjunto mais amplo que o MA, ou tão amplo quanto. Se C e somente C, o A é divisor de B. Então, vamos pensar aqui, ó. Ele está falando o seguinte: se o A é divisor de B, por exemplo, ó, vamos falar que o nosso A é 6 e o nosso B é 12. Certo? Quais são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24. Quem são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36. Certo? O que ele está falando aí, então, é que ele está falando aí, então, é que o conjunto aí dos múltiplos de 12, né, contém os múltiplos de 6, o que não é verdade, né? Porque como vocês podem ver, aqui a gente tem 0, 12, a gente não tem o 6. Então, se fosse o contrário, seria verdadeiro, né? Porque os múltiplos aí do 6 conteriam os múltiplos de 12. Só que os múltiplos de 12 não contêm os múltiplos de 6, tá? Então essa daqui ela é falsa também. Como vocês podem ver aqui, o 6 ele é divisor de 12, mas o conjunto dos múltiplos de 12 não contém todos os múltiplos de 6. Beleza? Próxima. A gente tem aí que alfa é 1 sobre 3 menos raiz de 3. Menos 1 sobre 3 mais raiz de 3. E ele falou aí que o alfa, então, ele pertence ao conjunto dos reais menos os racionais, inteiros, união com os racionais. Ó, pessoal, inteiro, união com os racionais, isso aqui dá os próprios racionais, né? Porque o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Então, se você unir os dois, vai dar os próprios racionais. E os reais menos os racionais vai dar o conjunto dos irracionais. E se o número ele é irracional, ele não é racional. E se ele é racional, ele não é irracional. Então, se você tirar a interseção desses dois, isso aqui dá o conjunto vazio. Não existe nenhum número que é irracional e irracional ao mesmo tempo. Então, ele está falando assim que o alfa ele pertence ao conjunto vazio, o que não é verdade, tá? Porque o alfa ele vai ser um número qualquer. Então, ou o alfa ele vai ser racional ou ele vai ser irracional. Ele tem que ser um dos dois. Beleza? Na D é a última, né? É a verdadeira. Se A é o conjunto dos divisores naturais de 12, né? 0, 12, 24, 36. Opa, fiz os múltiplos, né? Se o A ele é o conjunto dos divisores naturais de 12, a gente já calculou os divisores de 12, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Calculei ele atrás.
Se B é o conjunto dos divisores naturais de 24... Vamos aqui para os divisores naturais de 24, então, né? A gente pega o 24, passa uma barra, né? Fatora ele. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Passa outra barra, coloca 1 aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. O 2 já foi. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O 2 e o 4 já foram. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. Então, esses daqui vão ser os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. E C é o conjunto dos múltiplos positivos de 6 menores que 30. 0, 6, 12, 18, 24. E a gente para aí porque... E o 0 não, né? Porque ele quer os múltiplos positivos menores que 30. Então, o C vai ser isso aqui, certo? Então, A menos B inter C é igual a A menos C. Então, a interseção de B e C, ó, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o 6, o 12 e o 24. Então, se a gente pegar o conjunto A e tirar o 6, o 12 e o 24, né? 24 ele não tem. Será que daria a mesma coisa, né, que pegar o A e subtrair C? Se a gente pegar o A e tirar o 6, o 12, o 18 e o 24, né, daria o próprio 1, 2, 3, 4. Então, esse conjunto aqui, ele é igual a esse, certo? Então, essa alternativa aí, ela é verdadeira. E a gente tem como resposta, então, letra D. Beleza? Bom, pessoal, próxima parte do vídeo aí a gente faz os outros.